Galera, como vocês estão? Aqui é a Giovana de Matos, do segundo ano do ensino médio aqui do CBP, e a gente tá no CB Papo. Fala galera, aqui é o Castro, David Castro, do primeiro ano do ensino médio, e a gente vai iniciar mais um CB Papo aqui. A gente tá tendo o prazer de receber o pastor Vitor aqui, da Olá. Primeira Igreja Batista da Penha, e é um prazer recebê-lo. Ele também é psicólogo e teólogo, então tem muita moral. Obrigado. Obrigado, Comigo Giovana. Obrigado, Davi. principalmente. A gente vai abordar um tema hoje que é relacionamento na adolescência. Ele dá match? Maravilha. Então. Eu achei que fosse sobre vestibular, não era sobre vestibular? Pois é. Então, aí a gente vai, eu vou fazer a minha primeira pergunta, que é uma dúvida minha mesmo. Como que a gente Certo. pode diferenciar, assim, um relacionamento cristão na adolescência e um relacionamento que é de adolescente, porém não é cristão? Certo, Davi. Eu acho que esse tema é um tema bem legal, né? Relacionamento cristão, né? Na adolescência. E como você diferenciar um relacionamento que é cristão e um relacionamento que não é cristão? Pela forma como se relaciona, né? A forma como se relaciona, os propósitos do relacionamento, a forma como se conversa, a forma como se trata na presença da outra pessoa e na ausência da pessoa, os valores, os princípios, tudo isso nos rege, né? E você diferenciar uma amizade, por exemplo. Uma amizade, as más companhias corrompem os bons costumes. Agora, quando a gente tem amizades com pessoas que têm os nossos princípios, os nossos valores, a fé em Jesus, são amizades que nos fortalecem, que nos ajudam a crescer. E é assim o relacionamento, né? O relacionamento cristão é aquele que tem Jesus como modelo principal, como aquele que nos orienta. Um relacionamento que não é um relacionamento cristão, vamos colocar assim, é aquele que não tem Jesus como princípio ou como a pessoa que nos norteia. Quem acaba nos norteando são nós mesmos. As nossas vontades, os nossos desejos, aquilo que a gente quer fazer. Quando a gente tem Jesus, já não é assim. O nosso filtro é Jesus. Tá certo. E a gente queria saber como a gente sabe a hora certa para começar um relacionamento. Um relacionamento. Um relacionamento, vocês estão falando sobre namoro, Sim. certo? Na adolescência ainda? Então tá bom. Achei que era sobre vestibular, alguma coisa assim. A hora certa, né? Eu acho que isso tem uma combinação de fatores. Então, a adolescência vem de uma palavra que significa crescer, né? Adolescer é crescer. Adolescência é uma fase de transição. É uma fase em que nós estamos nos amadurecendo. Não é uma fase que nós é a transição da infância para a fase adulta, né? E a gente está ali naquele limbo, né? Perdido ali no meio. Isso, a gente está reafirmando os nossos valores, né? Aquilo que a gente pensa, as nossas decisões, o que a gente quer para o futuro. Exatamente. E a hora certa. Isso passa por conversas com pessoas que são para nós importantes, com os pais, né? Quando é a hora certa para se começar a namorar? É interessante que eu nunca ouvi essa pergunta de um jovem, por exemplo, de uma pessoa que tem 20 anos. Ah, será que eu posso namorar? Nunca ouvi essa pergunta de alguém que tem 20, 25 anos ou 30. Ah, será que eu namoro? Será que agora A pergunta não é se eu posso, é se eu devo namorar. Sim. Então, acho que a pergunta que o adolescente precisa se fazer com os seus pais sempre, será que eu devo? Será que é o momento certo? Porque é uma fase de transição. E é uma fase que a gente está passando por muitas mudanças na nossa vida. Não só mudanças corporais, mudanças físicas, mas mudanças psíquicas também. Um amadurecimento da mente também. Então a pergunta é mais, será que eu devo? Né? Devo, quero e posso. Né? Será que eu realmente devo namorar na adolescência? Isso daí Será depende muito que da pessoa também, né? Que você procura. do quê? Do que você, assim, porque eu acho que o namoro em si, ela é uma junção de valores, né? Pra você ter um relacionamento futuro, tem que ter uma pessoa que tem a mesma visão que você, que no futuro vocês consigam dar certo. Então eu acho que para ter um relacionamento na adolescência, aí você pode me corrigir, porque eu posso estar pensando errado também. Mas para ter um relacionamento na adolescência, tem que encontrar ou tentar encontrar uma pessoa que tem a mesma visão que você, então que vai estar nos lugares que você gosta, que vai estar sempre andando com você, mesmo na adolescência, né? Sim, e não só na adolescência, na vida toda, né? Porque a gente procurar pessoas que compartilham dessa mesma fé, valores, princípios, os mesmos
né, objetivos de vida. Às vezes você tem pessoa que compartilha da mesma fé, mas a pessoa não tem os mesmos A objetivos e Bíblia mesmo prioridades. fala, acho que foi Paulo que disse sobre o jogo desigual no relacionamento, né? Sobre o jugo desigual, sim, Sim. é justamente a relação entre trevas e luz, né, é algo que coloca numa descompensação do relacionamento, né, não se coloca em jugo desigual. Sim, às vezes a gente se sente preparado, mas às vezes o outro não tá, né? Então, esperar pelo momento certo, não só o seu, que os seus pais permitam, que estão de acordo, mas da outra pessoa também, né? Sim, exatamente. Entender o que é a adolescência também, né? Se compreender na adolescência como essa fase de mudanças muito intensas, muito significativas. E nós estamos nos preparando para a fase adulta. O adolescente ele está se preparando para a fase adulta. Então, um namoro na adolescência ele tem que ser algo muito bem conversado, principalmente com os pais, porque a adolescência ela é uma fase de transição. Talvez não seja o melhor momento, né? Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para tudo, para todo propósito, né? Até para abraçar, para conter-se de abraçar. Inclusive, a Eclesiastes 3 também fala de amar e de odiar. Interessante, né? Ou Sim, seja, existe tempo para tudo. Na adolescência, talvez o tempo da adolescência seja esse tempo de descobertas, esse tempo de crescimento, esse tempo de amadurecimento, de boas experiências, né, que vão serem levadas para o resto da vida. sim. Então o namoro na adolescência, ele não se baseia muito sobre certo ou errado. É com o tempo. Só com o tempo se você vai descobrir ou você tem como saber agora? Será que eu tô... Por exemplo, caso eu tenha um relacionamento, como que eu vou ter a certeza que agora eu tô certo, assim, de ter aquele relacionamento? De que você está certo É, namorando na namorando. adolescência? Bom, eu acho que em primeiro lugar é conversar com os pais, né? Seus pais aprovam o namoro? Aprovam a pessoa com quem você namora? Já Ah, passaram por esse momento da vida, né? São pessoas que sim, passaram por isso, já tiveram relacionamentos, já passaram pela adolescência, então tem conselhos, né? sim, exatamente. São as pessoas que mais amam, né? Os pais amam os filhos com amor incondicional, né? Um amor um amor sacrificial, né? E conversar com os pais sobre namoro é fundamental e ouvir os pais, Sim, né? Essa companhia não é boa para você, não só sobre namoro, mas sobre companhias, sobre amizades, sobre lugares que se deseja frequentar, sobre decisões. Ouvir os pais é fundamental. Então, como saber? Ouça os pais, o que eles têm a dizer? Né? Eles estão de acordo? Eles aprovam? Eles não aprovam? É um ponto muito importante para se começar. É conversando com os pais e aí depois pessoas que são assim da sua extrema confiança, pessoas que você admira na fé, no compromisso com Deus, no compromisso com Jesus e que vão te ajudar, de repente, a você abrir os olhos. Porque a tendência da adolescência, nós temos uma paixão que às vezes nos impede de enxergar o que deveríamos enxergar e nós idealizamos, nós começamos a ver coisas que elas não existem até de sim. qualidades, né? E outras pessoas podem nos ajudar a enxergar melhor, a corrigir o nosso Realmente. grau ali, a ver coisas que a gente deveria ver e isso é muito E eu importante. acho que a gente vê muito em filmes que as pessoas confundem paixão com amor, né? Então, às vezes fala, nossa, Exatamente. eu tô apaixonado por você. Às vezes a gente escuta e fala, nossa, uma coisa boa. Mas às vezes não, né? Eu acho que a paixão tem muito a ver com idealizar a pessoa, né? Às vezes você idealiza aquela pessoa na sua cabeça e você não gosta da pessoa, você gosta da imagem que você criou dela, que às vezes não é real, né? Sim, e a paixão, ela às vezes está muito ligada ao sentimento, né? Um sentimento arrebatador. Que você está lá na aula de física, mas você está escrevendo o nome da pessoa no seu caderninho. Você está pensando lá, vou mandar um WhatsApp, né? Vou perguntar se assistiu o jogo do Corinthians ontem, o jogo do São Paulo. Ih, você assistiu e tal. Você está pensando na pessoa o tempo todo. É um sentimento, né? Só que a paixão, ela pode nos enganar muitas vezes. E a gente precisa ter cabeça, né, para pensar se esse sentimento realmente é um sentimento que a gente deve levar para frente. Duradouro, né? Exatamente, né? O amor, ele é muito da decisão do dia a dia, né? O amor, ele tem passos muito práticos para que de fato seja amor, né? O amor é uma decisão, o amor é um caminhar diário e ele acompanha sentimentos, claro, mas a paixão muitas vezes não vê
tanto o outro vê a satisfação do meu desejo. A Sim. paixão muitas vezes está muito mais preocupada em eu satisfazer o meu desejo do que necessariamente, né, você caminhar num relacionamento com uma outra pessoa. Não é sempre assim, mas muitas vezes a paixão engana, né? E o senhor acha que uma paixão pode acabar se transformando em amor verdadeiro, assim, um amor correto? Se a gente entender a paixão como esse sentimento em relação ao outro, sim, né? Ele pode se desenvolver para um amor, Amadurecer. sim. Ah, engraçado, né? Porque a palavra paixão vem de uma palavra pathos, que é sofrer, né? De onde vem patologia, né? De Isso onde explica vem... muita coisa. Isso explica é a sofrência, né? A gente Sofrer, fica sofrendo, pensando, e muitas vezes o sentimento da paixão ele não é bom, Sim. né? Ele é um sentimento que te faz sofrer Até mesmo no exemplo que o senhor deu sobre a aula de física, né? Às vezes você fica tão preso naquela paixão, naquela pessoa, que a matéria que você devia estar pegando, você não está pegando. Sim. Aquele trabalho, você está distraído. Você só pensa em mandar mensagem pra ela, ou se, por exemplo, você vai encontrar ela, você já, o que eu tenho que fazer, onde que eu tenho que ir, agora eu vou, como vou fazer, assim, pra manter ela e manter essa, né, paixão, né? Sim, esse sentimento, né? Esse sentimento de você querer estar com a pessoa, esse sentimento de você falar com a pessoa, né? De você suar frio, né? Quando a pessoa tá chegando e você pensou em falar muitas coisas, aí você não consegue falar nada. Você pensa assim, normalmente quando tá acontecendo isso, você pensa em falar várias coisas, aí a pessoa chega na sua frente e fala, oi, e vira só. Sim, e aí você vê, pode, né, se tornar um relacionamento, pode se tornar um namoro que seja saudável, mas quando se tem a paixão, né, a gente precisa pensar direitinho aquilo que nós estamos sentindo em relação a outra pessoa. E por isso que é muito importante ter com quem conversar. Né? Ter com quem conversar, e os pais, né, um líder que te acompanha, às vezes um professor, pastor, né, um amigo, assim, realmente que você vê compromisso com Jesus, isso nos ajuda, né, a pensar, será que realmente essa garota que eu estou gostando, esse garoto que eu estou gostando, será que realmente é alguém por quem deveria aprofundar um E relacionamento? também conhecer a visão de quem está de fora, né? Às vezes você tá dentro da situação, você não tá enxergando com tanta clareza quanto deveria, né? Pra paixão, né? Sempre a pessoa que tá vivendo a paixão, sempre é aquela pessoa, nossa, tem que ser ela, se não for ela, nunca mais eu vou dar certo no amor com ninguém. Isso, você acha que é a pessoa, aí você descobre que não é bem assim, você é a pessoa, né? Nossa, se eu não namorar com ela, se eu não namorar com ele, a vida acabou pra mim, né? O drama. E a gente tá para falar aqui que não acabou, né, gente? Todos nós passamos. Quando você chega na fase adulta, você se lembra de paixões que você teve na adolescência, tudo. A vida não acaba, gente. E ao contrário, o melhor ainda está por vir, ou seja, tomem muito cuidado, né, com as decisões que a gente toma com base na paixão. Ah, eu gosto do fulano, eu gosto da fulana, e aí você toma decisões e você pode tomar decisões que vão ser muito destrutivas, que vão te marcar negativamente, inclusive nesse processo de amadurecimento. Porque a adolescência é essa fase de amadurecimento psíquico, né, emocional, espiritual também, e pode trazer, assim, pode prejudicar bastante o desenvolvimento, Né? o futuro, sim, né, com certeza. E tem algumas características que você acha que são as mais importantes para você procurar em alguém? Sim, eu acho que a gente pode pensar primeiro, né, eu acho que essa pessoa, né, é uma pessoa que te ajuda a se aproximar de Deus. Eu acho que é um ponto muito importante. Essa pessoa tem fé em Jesus. Quais são as suas prioridades de vida? Né? Por exemplo, a sua, Davi, a sua, Giovana. Quais são, assim, o que você coloca como aquilo que deve ser primeiro na sua vida? Jesus nos fala, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Então Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, no primeiro lugar e no centro, né, da nossa vida. Então a fé em Jesus é muito importante. Porque aí a gente se coloca na questão do jugo desigual, a gente se coloca qual que é a questão do jugo desigual? Né? É a questão de prioridades diferentes, que vão reger, as prioridades regem o nosso relacionamento. E aí com prioridades diferentes vai ser muito difícil. E, em primeiro lugar, é a fé em Jesus. Né? E isso é um sinal para quando você está namorando, né? Se relacionando com a pessoa. O relacionamento me ajuda a me aproximar de Deus, né?
me torno mais próximo de Deus, o relacionamento ele é benéfico nesse sentido? Eu acho que essa questão, né, se a pessoa crê em Jesus, se você admira a pessoa, se você admira a família da pessoa, se você, conversando com a pessoa, você percebe que ela tem os mesmos propósitos de vida. Como eu disse, às vezes a pessoa tem Jesus no coração. Você também tem Jesus no coração. Só que a pessoa, às vezes, não é muito de estudar, por exemplo. A pessoa não é muito de trabalhar, não é chegado nessas coisas, né? Prefere jogar Xbox todo dia, né? Nossa. Ou assistir o Corinthians na TV, Corinthians você... não. Eu também. Não vamos entrar nesse assunto. Vamos entrar, aí é polêmica. Eu acho que vocês terem os mesmos propósitos, né, em relação a trabalho, em relação à vida, né, em relação... Pra caminhar junto, né? Exatamente, para caminhar junto. Tem uma imagem que eu gosto muito, não sei se já viram, é um triângulo, e aí em cada ponta tem a mulher, o homem e Deus no topo. E fala que quanto mais próximo o casal tiver de Deus, mais Isso. próximo eles estão do outro. Por isso que é um Isso. triângulo, né? Tipo, imagina subindo assim, né? Isso aí. Por isso que o ponto de partida para procurar em alguém é o compromisso com Jesus. É o compromisso com Deus. Que aí É o relacionamento compromisso... ele flui mais e fica mais fácil do que você achar uma pessoa, por exemplo, que não compartilha a mesma fé com você. Aí fica o jogo desigual, que aí cada um fica puxando para um lado e Sim, às vão vezes ter não dá prioridades certo. diferentes. Que em decisões, nas decisões importantes da vida, Sim, isso vai pesar. vai. Né? E aí os conflitos vão surgir, porque não são as mesmas prioridades. Não. Então, esse é o ponto mais importante. Né? Eu já ouvi uma frase que fala assim, né? Namore alguém que seja mais apaixonado por Jesus e por Deus do que por você. Ou seja, que realmente coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque o relacionamento ele vai fluir. E aí, observando outras questões, né, a família, né, estudos, o que quer da vida, o que quer fazer da vida, né, e vai, que time que torce. Não, isso é muito importante. Isso é muito importante. Não dá para assistir o jogo Não e tá dá, um na arquibancada e o outro na... não dá pra mim, por exemplo, não dá pra eu ver Corinthians e Palmeiras e ela torcer pro Palmeiras. Complicado. Então, pronto. Não dá. Então, eu sempre vi muito, durante a minha vida, meu pai e minha mãe falarem assim, a gente é uma só carne, uma só carne. Eu queria saber, porque assim, eu sempre tive essa dúvida, pô, quando você casa, você tem que ser uma pessoa só? Eu não entendo isso, de ser uma só carne, assim, porque tem na Bíblia, né? Quando casar, vai virar uma só carne, não é? Sim. Então, aí, o que seria isso? Ser uma só carne, sentir a dor do outro, que a gente, é uma coisa que a gente fala muito hoje em dia, que é empatia, e às vezes a gente não, né, não pratica, ou às vezes a gente só fala mesmo. Sim, uma só carne, Davi, é unidade. Né? É você viver em unidade com alguém. É interessante que unidade não é uniformidade. Né? Você só tem a unidade quando você, por exemplo, pega quebra-cabeça, que são peças diferentes, e você monta e você tem um todo. Não somos diferentes uns dos outros. Homens e mulheres são diferentes. Quando você se casa com alguém, né, você vive essa unidade e você caminha nessa unidade refletida de diversas formas, mas a unidade nada mais é que você caminhar junto, você estar interligado. Né? Você entender que vocês são agora uma pessoa, um se completa no outro. Né? Um ajuda o outro, um se completa no outro. Tem dia que um vai estar mais para baixo, o outro vai estar mais animado, o outro vai te empurrar mais, ó, vamos lá, não vamos desistir, né? Continua procurando emprego, vamos lá. Aí vai estar mais doente, vai ajudar, vai cuidar, um ajuda o outro. Né? Essa unidade é fundamental. E essa unidade, ela acontece de uma forma mais intensa e perfeita justamente nesse triângulo que você pensou. Né? Quando a gente chega lá na ponta do triângulo, que é Deus. Ou seja, a verdadeira unidade de um relacionamento, ele acontece principalmente no relacionamento com Deus. Porque quando a gente está próximo de Deus é que a gente está bem junto um com o outro. Porque você pode ter muitos comportamentos, né, muitas ações que supõem unidade, mas que na verdade não tem nenhuma unidade. A verdadeira unidade acontece quando a gente justamente está ali, ó, caminhando na mesma direção, nesse mesmo propósito, principalmente Deus. É agradar a Deus, né? Isso aí. Relacionamento. E a gente também queria saber qual que é a importância de você esperar pelo momento certo. Isso aí, né? Tem aquela frase, né? Quem ama, espera.
E esse é um sinal de maturidade, né? E no relacionamento, no namoro, isso é muito importante, né? Você saber esperar. É a definição de amor de 1 Coríntios 13, que o amor tudo espera, né? Ele espera. Ou seja, a gente sabe que é um hábito muito comum e infeliz, né? Que não é o propósito de Deus para o relacionamento, que é o ficar. E o ficar é justamente você não saber esperar, né? Quando você quer saber se uma pessoa realmente, essa pessoa é de Deus para mim, será que essa pessoa realmente é alguém com quem eu vou ter um relacionamento legal, bacana? Não vamos ficar não. Né? A gente vai orar, a gente vai conversar com os nossos pais, a gente vai ver se esse relacionamento realmente é um relacionamento que a gente vai caminhar para o namoro. E se for um menino legal, uma menina de Jesus, uma menina que realmente tem um coração no lugar certo, vai esperar. Ou seja, a gente ensina os nossos filhos a saberem esperar. Eu tenho 3 crianças, uma de 4 e 2 de 2. E ensinar elas a saberem esperar é fundamental. Isso é maturidade psíquica. Porque se você não ensina a saber esperar que o presente não vem agora, a saber esperar que o doce não vem antes da comida, né? Que não assiste televisão toda hora que quer. É saber esperar pelo momento certo. Você está ensinando a vida para a criança. E no relacionamento, quando você tem um garoto, gostando de uma garota, né? E você, às vezes, vamos ficar, então nossos pais não deixam a gente, né, namorar. Começou completamente errado. Né? Porque então, você... ficar é totalmente errado. Descarta não ficar. Exatamente, não é o padrão de relacionamento que Deus tem pra gente, porque ele não tem compromisso. Mas eu fico com uma pessoa só. Não é por aí, né? É o ficante fiel. É o ficante fiel, né? E não é por aí, né? Você justamente tem que conversar com seus pais, né? Você tem que orar a respeito disso. E esse não é o padrão de relacionamento que Deus tem pra gente, porque ele não reflete compromisso, né? Compromisso. Então, ele não tem o compromisso. Mas eu tenho um compromisso com a pessoa, de ficar com ela. Não é esse compromisso que nós estamos falando. Né? O compromisso de começar certo. Né? O compromisso de você orar, o compromisso de você conversar com os pais e seguir. Mas meus pais não me deixam namorar. Então, isso aí. Agradeça a Deus, porque talvez se for amor de verdade, seja um livramento. Se for amor de verdade, eles vão esperar até o momento certo que os pais acham. Exatamente. Aí vai começar, se for o amor de verdade. Senão, vai acabar, vai passar, né? Vai passar. E o importante é ouvir os pais. O importante é conversar com os pais. Mas meus pais não me deixam. Talvez muito provavelmente seja um livramento de Deus através dos seus pais que você não esteja enxergando, né? Achando que, né, ele é o máximo, ela é né, top, assim, e não é bem por aí, né? Muito bem. Assim, agora uma dúvida que eu tava conversando com uma amiga minha esses dias, aí a gente tava conversando sobre relacionamento, né? Aí ela tava falando que ela já teve alguns relacionamentos que, mesmo com gente que era cristão, assim, que era um relacionamento tóxico, tá? Né? Aí ela me perguntou, aí acho que agora é o momento oportuno, né? Como fazer para se livrar desses relacionamentos tóxicos? Porque mesmo dentro da igreja, a gente pode achar pessoas que não posso dizer tóxicas, mas às vezes que não tem o mesmo objetivo, que não tem o mesmo, e isso acaba prejudicando a menina porque é uma paixão, ou o menino porque é uma paixão. Como a gente faz para evitar esses relacionamentos? Identificar também, né? Sim. Às vezes alguém tá num relacionamento tóxico e não tá percebendo. Exatamente. Que é tóxico, né? Olha só, relacionamento tóxico é um relacionamento que faz mal, que prejudica. Quando você, olha, vamos fazer um exemplo, né, substituindo o relacionamento por uma outra coisa. Suponhamos que a gente está aqui nessa sala e começa uma fumaça, né, e a gente começa a tossir. Vamos ficar aqui? Maravilha! Pô, aqui essa fumaça, tá bom? Fecha a janela aí, gente, vamos ficar aqui. E quais são as primeiras reações com uma fumaça? Vai ser o quê? Correr, abrir a porta. Sair. Exatamente. Por que no relacionamento tóxico a gente não faz a mesma coisa? Tem que fazer a mesma coisa. Se é um relacionamento tóxico, se é um relacionamento que está te fazendo mal, a gente tem que romper. E assim como se fosse uma fumaça. A gente não pode inalar a fumaça, né? Vai fazer mal. A gente simplesmente sai, a gente abre a janela, respira um ar puro. Com relacionamento tóxico é a mesma coisa, né? Porque, como eu disse,
Às vezes a pessoa pode dizer que tem Jesus no coração, a outra também pode dizer que tem Jesus no coração. Só que está faltando alguma coisa ali, né? A pessoa talvez, ou as duas, ou uma delas, mais do que a outra, talvez não esteja vivendo de fato a vida com Jesus e a vida que Jesus nos orienta a viver, com diversas questões da sua própria jornada, da sua própria vida, da sua própria experiência de vida, e o relacionamento se torna tóxico, seja por causa de ciúme, seja por causa de uma violência, né, que às vezes não necessariamente é física, mas uma violência de palavras, né, uma violência verbal, em que eu coloco você para baixo, eu coloco você para baixo, né, falando coisas que não são legais e tendo essas palavras que ferem, né, essas palavras que machucam. Então, o que fazer? Rompe, né, rompe, foge e, mais uma vez, compartilhe com alguém. Né? Isso é muito importante. Compartilhe alguém da sua confiança. Ó, eu não sei, não tô legal. Porque às vezes a gente não percebe, né? A gente não percebe o quão tóxico está um relacionamento. É igual aquela ilustração lá da rã na chaleira. Né? Se você colocar uma chaleira quente e colocar a rã, ela vai, pum, né? Vai pular fora. Agora, se você colocar a rã na chaleira fria e esquentando aos poucos, ela vai morrer turricada. Porque ela não percebe o ambiente. Às vezes tem pessoas que não percebem que o relacionamento ele está tóxico, ele é terrível, ele está um relacionamento mau, né, prejudicial para ambas as partes. E o importante é perceber ainda conversar com alguém também. Né? Você conversar com alguém da sua confiança, um conselheiro, um pastor, um líder, um amigo, pais, né, mais uma vez, porque a adolescência é fundamental, a gente tem que... conversa, né, na adolescência. Isso, e... tirar tudo que você sente, que compartilhar com as pessoas, né? Porque senão fica só... Exatamente. Só com a gente, né? Não sofra sozinho, não sofra sozinha, né? E a gente precisa ter justamente pessoas para caminharmos e compartilharmos da vida. Muito bem. Muito obrigada, pastor. Foi um Eu que prazer agradeço. conversar com você. Sempre muito bem-vindo. Obrigado, Giovana. Obrigado, Davi. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. Vai se Valeu. encerrando aqui o CV Papo. Fiquem ligados para os próximos papos. Não podem perder. Obrigado, pastor. É isso, viu? Valeu. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Tchau. Tchau.